Oi, segundo ano, tudo bem? Vamos fazer a revisão de língua portuguesa do terceiro bimestre. Um dos temas que trabalhamos foi contos, lembra? Contos de fada, né? Que são histórias curtas, que têm início, meio e fim. E geralmente, como na fábula, tem um ensinamento, tem uma moral, certo? Então ali tem as principais histórias, né, que a gente conhece. Eu fiz uma lista dos principais pontos de que estudamos nesse bimestre. Então, uma das coisas é o conto, né? E nela a interpretação do conto. Nomes próprios e comuns, que também são os substantivos próprios e comuns. Marcadores temporais. Diminutivo e aumentativo. Notícia. Palavras com se e si. Poema visual. Antônimos e sinônimos. Letra M antes de P e B. Então, lá na sua apostila, eu fiz esta explanação, né, rapidamente. Eu vou fazer aqui novamente com vocês. Então, vamos embora. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá, para vocês enxergarem bem aí da casa de vocês. Então, era uma vez, lá veio a notícia real para ler e ver. Então, no Era Uma Vez é sobre os contos, né? E o que nós acabamos de ver ali, naquela imagem, né? Dos contos de fada e interpretação de texto, né? Então, conto popular. Por que é popular? Porque muitas pessoas conhecem, né? E que nós vimos Branca de Neve e as Sete Versões, né? Que é uma história bem parecida com a Branca de Neve e os Sete Anões. No caso aqui, é a Branca de Neve mesmo, né? Não é as Sete Versões, não, perdão. Sete Versões está lá no livro de atividades, né? Aqui fala mesmo do conto da Branca de Neve. Então, a interpretação de texto é quando a gente lê um texto, uma história, e responde perguntas relacionadas à leitura que você fez, né? Lembrando que contos de fadas faz parte do mundo da imaginação. E aqui nesse texto, a gente trabalhou muito os sinônimos, né? Os adjetivos que a gente já viu também no bimestre passado. Então, bela, malvada, orgulhosa, furiosa e cansada foram um dos adjetivos que foram usados aí, né? E foi bastante usado no conto da Branca de Neve. Isso foi para caracterizar os personagens. Então, quem é a bela? Quem é a malvada? Quem é a orgulhosa? Quem é a furiosa? E quem é a cansada? Vocês sabem, né? Esses adjetivos para cada personagem, principalmente as personagens femininas, né? Conto é um gênero narrativo centrado em três pilares: o fato, personagem e espaço, além da história se desenrolar em um determinado de tempo, né? O tempo cronológico ou psicológico. Aqui nós tivemos outros contos, né? Inclusive daquela imagem que eu mostrei. Nessa parte da apostila, nós falamos de nomes próprios e comuns. Lembrando que os nomes próprios sempre começam com a letra maiúscula. Quando a palavra dá nome a um único ser ou a um lugar específico, dizemos que se trata de um nome próprio, né? Carlos é um nome de pessoa, é um nome próprio. Totó é o nome que alguém deu para um cachorro. Letra maiúscula, nome próprio. Recife é o nome da cidade, então nome próprio, letra maiúscula. Quando a palavra nomeia algo genérico, trata-se de um nome comum, né? Menino, pessoa, casa, mesa, lápis, qualquer tipo de objeto, né? Rua, rio, né? Então, essas palavras são substantivos e são substantivos comuns, nome comum. Marcadores temporais. São palavras que determinam o tempo da história, né? Certa vez, era uma vez. Então, aqui, as expressões destacadas no trecho que você releu indicam a passagem de tempo na história, ou seja, marcam as ações dos personagens em uma sequência. Por isso são chamados de marcadores temporais, né? Certa vez, um dia, né? Logo de manhã, ao entardecer, são palavras que marcam tempo, né? Marcadores temporais. Por isso que tem esse nome, né? Que são relacionadas ao tempo. Deixa eu virar um pouquinho aqui, certo?
Então, nós vimos bastante isso e eu mandei lá no Hangout, pessoal, algumas palavras, uma imagem com algumas palavras que marcam, que mostram esses marcadores temporais. Fizemos os exercícios, ó, nesse momento, enquanto isso, são marcadores temporais, ok? Diminutivo. Nós falamos disso, né? Bastante em sala de aula. É aquela palavra que representa o pronome, perdão, o substantivo comum, né? Ou até mesmo o substantivo próprio em algo menor, né? Por exemplo, cadeira. Ali tem um exemplo, ó. Cadeira, cadeirinha, cama, caminha, prato, pratinho, copo, copinho. Geralmente palavras que terminam com inho e inha. Mas cuidado, nem toda palavra que termina com inho ou inha são diminutivos, né? Cozinha não é, carinho não é, andorinha não é, galinha também não é, né? Não são palavras no diminutivo, tá bom? Então nós fizemos bastante exercício, vocês fizeram comigo em sala de aula, né? E eu corrigi com vocês. Aqui nós temos mais interpretação de texto da Branca de Neve, que é um dos clássicos, né? Mais conhecidos no mundo inteiro. Aqui nós temos o aumentativo junto com o diminutivo, né? Nessa próxima página, na página 21. Então, o aumentativo é quando a gente faz a coisa ser maior, né? Ali tá falando, olha, de filhinha está no diminutivo de filha e geralmente é falado assim para representar uma maneira carinhosa, né? Da gente se referir a alguém que a gente gosta, né? Os nomes das pessoas, né? Por exemplo, Aninha, Belinha, Carlinha, né? São formas que a nossa mãe, a nossa família, os nossos amigos usam para nos referir de forma carinhosa, né? Está no diminutivo. Já as palavras que indicam o tamanho aumentado estão no aumentativo, ó. Amigão, cachorrão, gatão, carrão, pratão. Geralmente termina com ão. Mas da mesma forma que no diminutivo, nem toda palavra que termina com inho e inha está no diminutivo, da mesma forma o ão para o aumentativo, certo? Ó, mão termina com ão, mas não é aumentativo. Avião, anão, tubarão, canção, macarrão, feijão, violão, terminam com ão e não é aumentativo, tá bom? Então, tem o tio aí no AO, né? E o tio no A, dá esse som nasal. Fizemos as atividades que vocês também fizeram comigo em sala, eu já corrigi. Então, eu acredito que nesse ponto tá tudo certinho, né? Mais interpretação de texto, escrevemos bastante, né? Nesse bimestre, aqui construímos uma história colocando elementos que vocês escolheram. Aqui continuando o conto da Branca de Neve e mais algumas informações adicionais. Então, essa foi a atividade do capítulo 7. E agora é o capítulo 8, sobre notícias. Notícias são acontecimentos reais que são informados às pessoas. Pode ser pelo telejornal, como na imagem aqui, do jornal, como o pai está lendo, ou no tablet, né, na internet, ou no celular, né? Hoje nós temos internet no celular, ou rádio, ou revista. Tem várias formas hoje da gente ouvir notícias, né? Da nossa cidade, do nosso país, do mundo, certo? Então, nós ouvimos essas notícias de várias formas, lendo, né? Essas notícias. Uma colega falou das redes sociais. Depende muito, né? Se for entre pessoas comuns, tomar cuidado, que às vezes pode ser só fofoca, né? Então, tem que ver se é uma agência de notícias passando a informação, tá bom? Então, aqui nós falamos da notícia do nascimento do terceiro filho da princesa Kate Middleton, né? Que é a esposa do príncipe William, lá da Inglaterra, quando o filho dela nasceu, né? Do terceiro filho, que é o Louis. Então, nós falamos dessa notícia. Aconteceu de verdade? Sim, é uma notícia real, né? Então, as notícias são tratadas com fatos que realmente aconteceram. O texto é uma notícia, né? Lá da Kate, que é um gênero textual que informa os leitores e também os ouvintes ou telespectadores
dependendo de onde que ele está vendo a notícia. Então, a respeito de fatos que aconteceram ou que acontecem diariamente. Ok, pessoal? Então, fizemos bastante exercícios, né, sobre esses temas. Lembrando que as notícias têm título referente ao que ele vai noticiar. Não pode ser qualquer título, né? Não adianta eu falar sobre a floresta amazônica lá no Brasil, alguma coisa que aconteceu na floresta, e eu colocar sobre o rio. Não tem nada a ver o rio com a floresta, né? Então, o título tem que estar relacionado ao conteúdo da notícia. Aqui na página 33, nós entramos nos substantivos próprios e comum, né? Nós já falamos bastante sobre este tema. Então, aqui no finalzinho da página 33, fala sobre o que é um substantivo, né? Tudo que existe tem um nome. Chamamos de substantivo a palavra que dá nome aos seres. Lembra disso, hein, pessoal? O nome próprio ou substantivo próprio é a palavra que dá nome ao ser específico e é escrita com a letra inicial maiúscula. Então, Japão é o nome de um país, é um específico, é um local específico. Brasil, letra maiúscula. Planeta Terra, letra maiúscula. Carla, né? Letra maiúscula. Anjo, letra maiúscula, porque é um nome específico de alguém, de um local, de um país, de uma situação. Então, se você dá um nome específico para alguém, para algum lugar, é um substantivo próprio. O nome comum também é chamado de substantivo comum. É a palavra que dá nome a algo genérico e é escrita com a letra inicial minúscula. Então, eu tenho várias coisas que são escritas com a letra minúscula, salvo quando não é no início de frase. Nunca esqueça, letra maiúscula também é no início de frase. Tudo bem? Desculpa, gente, eu tô ficando meio gripada, então minha nariz está meio incomodando. Então, continuando aí, nós fizemos esses exercícios, né? Então, o substantivo comum inicia-se com a letra minúscula e nomeia seres de modo geral. Exemplo, cachorro, loja, menina, livro. Agora, o substantivo próprio começa com a letra maiúscula e nomeia um único ser, como uma cidade, um animal de estimação, uma pessoa, né? Exemplos, César, Belinha, Londres, né? César e Belinha são nomes, né, de pessoas e Londres é o nome de uma cidade, ok? Fizemos essas atividades, já corrigi com vocês em sala de aula. Aqui fala da notícia, o título e linha fina. Lembrando que o título tem que ter faz parte do texto, né? Ele te dá a ideia do que você vai ler ou daquilo que você vai ouvir. Então, prestar atenção nessa parte, tá bom? Palavras com C ou com si, né? Nós fizemos bastante esses exercícios também. Então, o som do C, antes das vogais E e I, a letra C representa o som de S. Lembra que eu falei, né? Sé e Si também tem o som da letra S, né? Então, os sons são parecidos. Para a gente saber quando se escreve com um com o outro, pessoal, é só leitura mesmo, exercício, escrever bastante, né? Para a gente poder lembrar. Então, melancia, cílios, bacia, vacina, olha. CI, 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 CI. Tem o mesmo som do S, mas se escreve com C. Cereja, cegonha, cerola e cigarra, né? CE, CE e CE. Cigarra já é com CI, né? Então, é com a letra C. E tem outros exemplos aí também que nós fizemos as atividades. O título da notícia, nós já falamos, né, sobre isso, né? Lembre-se de que o título deve ter informações que chamem a atenção do leitor e resuma o fato noticiado. Então, o título é um resumo da notícia, tá bom? Página 9, capítulo 9, perdão, nós vamos falar sobre poemas visuais. Aqui nós temos um gatinho, que é um substantivo comum, gato.
Mas se eu dou um nome para ele, ele fica substantivo próprio, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é o poema visual do gato engarrafado. Um fundo tem uma bola de lã, um novelo de lã, né? E as letras estão brincando aí na sua tela, né? Na sua frente, né? A gato de todo jeito, torto, aí ele tá torto ali, e perfeito. A gato de todo lado, pequenino ou um colosso, colosso é muito grande, né? Rabo fino, a letra lá, rabo fino diferente. Rabo grosso, a palavra já tá grossa, né? A forma das letras está mais grossa. O gato que inventei, eu sei, não tem tamanho, não tem frente, não tem lado. É só um gato fotografado. Então, os poemas visuais, eles brincam com as palavras, né? Mas também com o formato em si. Ele não tem aquela regra de ser tudo na mesma linha. Ele tem essa brincadeira, né? De mudar de forma. Então, o poema visual é um tipo de poema no qual os recursos gráficos, que é a forma, são tão importantes quanto as palavras. Então, não é só o conteúdo que forma esse poema, mas também a sua forma, né? Temos outros exemplos aqui que nós fizemos atividades, ó. Sorriso, 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 forma o quê? Parece que tá um sorriso aí, né? A palavra escada, parece que tem degraus, né? E eu vou pedir para vocês escreverem a palavra alto e fino, seguindo essa lógica, né? De brincar com as palavras aí, tá bom? Aqui na página 49, nós temos os antônimos, que é o contrário, né? Qual o contrário da palavra fino? O contrário de fino é grosso, alto é baixo, né? Largo, estreito. Então, palavras que apresentam significado contrário ou de outras são chamadas de antônimos, né? Então, nós fizemos as atividades, passei algumas outras para vocês. E alguns antônimos têm palavras diferentes entre eles, né? Por exemplo, qual o contrário de iniciar? É terminar. São duas palavras diferentes, né? E que expressam o contrário. De saída, qual o contrário de saída? Chegada, né? São palavras diferentes. Mas tem antônimos que as palavras são bem parecidas. O que muda é o início. Por exemplo, carregar. O antônimo, o contrário de carregar é o quê? Descarregar. Eu acrescento o des na frente da palavra carregar e forma uma palavra nova, que é o antônimo da palavra anterior. Então, carregar, descarregar. Fazer, desfazer. Obedecer, desobedecer. Ocupado, desocupado. Então, eu acrescento o des e torno o antônimo, né? Então, ao acrescentar o des no início de algumas palavras, podemos formar o seu antônimo. A parte acrescentada no início da palavra é dado o nome de prefixo, né? Então, cansar, descansar. Coloquei um prefixo aí para formar o antônimo. E eu tenho um outro prefixo, que é o in. Pode ser com N ou M. Vai depender de qual consoante vem depois. Se for P e B, é M. Outros é o N, né? Então, ingrato. O contrário de ingrato é grato. Indelicado, delicado. Incapaz, capaz. Infiel, fiel. Indesejável, desejável. Então, essas palavras, né, que eu tirei o in, são os antônimos, né? É só acrescentar o in aí, que eu tenho o contrário delas, certo? As palavras com letra M antes de P e B. Então, antes de P e B, na sílaba, eu coloco M, né? Por exemplo, ó, tão, esse som nasal, ó, tão, com M. Bor, é com M porque eu tenho B aqui, né? Berimbau, rimbau. Então, é M porque tem o B logo em seguida. Campainha, olha o som nasal, cão, né? Quem vem agora? O pá, ou a letra P. Então, é M, né? Então, antes de P e B, para dar esse som nasal, eu uso M. E as outras consoantes é a letra N. Ok, pessoal? Continuando aí, olha, nós temos outro poema visual brincando com as palavras, olha. O tamanho do A. O tamanho do A
se espanta com o tamanho do A. É uma brincadeira com a palavra tamanduá com a palavra tamanho do A, certo? Então, nós temos aí outras atividades com esse poema aí, que é um poema visual. Outro poema visual é A Primavera Endoideceu, formando a flor com as palavras, tá vendo? Olha, vem me quer, mal me quer, aqui nas pétalas, no miolo, zum, 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 né? E no caule da flor, nos meus olhos zumbiam 1000 abelhas e me fitavas detrás da cerca dos cílios, né? Então, é um poema do Sérgio Caparelli que brinca aí, né, com o que acontece com as flores na primavera. É um poema bem bonito, né, pessoal? Isso é um exemplo do poema visual. Aqui nós temos os sinônimos, que é o contrário do antônimo. Antônimo é o contrário, né? Já sinônimos são palavras diferentes que têm o mesmo sentido, né? Qual é o mesmo sentido de cheirosa? Bonita ou perfumada? É perfumada. E de agitada, qual é o mesmo sentido? Inquietas ou quietas? Inquietas. De cheio, qual o mesmo sentido de cheio? É rico ou repleto? Repleto, né? E produzem, é o mesmo que o quê? Fabricam ou provocam? Fabricam. Então, sinônimos são palavras diferentes que têm o mesmo sentido parecido. E aqui também nós temos outro poema visual que é do jacaré, né? Formando o animal jacaré com a palavra jacaré várias vezes aí, né? Então, esse foi o conteúdo do bimestre. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida nós vamos tirar na sala de novo, né? Então, o que é para vocês estudarem? Aí, a interpretação de conto, nomes próprios e comuns e substantivos próprios e comuns, marcadores temporais, diminutivo e aumentativo, notícia, palavras com C e si, poema visual, antônimos e sinônimos e a letra M antes de P e B. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo. Estudem, né? Tirem as suas dúvidas e vocês vão se dar muito bem, porque vocês são muito inteligentes e eu sei que vocês estão preparados para fazer a prova quando ela chegar, ok? Em sala de aula a gente conversa mais um pouco sobre esses temas. Combinado? Um abraço, gente. Eu vejo vocês lá na escola. Um abração, bom descanso, tchau. Se cuidem. Bye, bye.